Prezados amigos, prezados amigas, boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão participando deste estudo pelo Centro Espírita Lar Maria Cecília. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao nosso querido amigo, seu Fábio, pelo convite. É uma satisfação enorme participar deste trabalho, desse estudo com vocês nessa noite de hoje. O tema pedido pelo nosso amigo Fábio, para que pudéssemos desenvolver, para que pudéssemos trabalhar nessa noite de hoje, é um tema muito importante que nos remonta a fazer certas ponderações à luz do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou, capítulo 22, indissolubilidade do casamento. Quantos casamentos que estão sendo dissolvidos neste mundo de provas e expiações, quantas dores nós estamos plantando, quantas dores nós estamos colhendo neste mundo de provas e expiações, especialmente pelo desequilíbrio familiar, especialmente pelo desequilíbrio do casal, que fazem votos, que fazem promessas, e depois, com o tempo, diante de certas dificuldades, que não são tão difíceis de serem resolvidas, resolvem dissolver o casamento, resolvem dissolver uma família. Que Deus nos abençoe nessa noite de hoje, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, que este estudo de hoje possa ser bálsamo ao nosso espírito, a fim de que nós possamos apreender os ensinamentos do Mestre, apreender os ensinamentos dos Espíritos e tentar construir um pouco mais em nosso interior, tentar agregar os valores morais e espirituais necessários a fim de que nós possamos evoluir um pouco mais na escala evolutiva. Certa vez, os fariseus vieram tentar o Cristo, perguntando ao mestre se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer questão que fosse. Jesus respondeu as seguintes palavras: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe Moisés, ordenou que desse à sua mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Jesus lhes respondeu: Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não era desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa uma outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também um adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Não separeis o que Deus juntou. Jesus é perguntado se era permitido devolver a sua esposa, dar carta de separação. Ora, meus amigos, é preciso adentrarmos a concepção, a que Jesus queria nos dizer, a que Jesus queria nos mostrar. Tudo que vem do coração, tudo que vem da pureza dos nossos corações, vem de Deus. Portanto, se uma união é concebida verdadeiramente sob as bases do amor, sob as bases da sinceridade, sem o interesse, sem egoísmo, sem orgulho, certamente isso vem de Deus. Obviamente, não haverá necessidade de separação, porque aqueles dois seres estão unidos em amor, por sinceridade, por respeito,
por admiração recíproca, por admiração mútua. Portanto, Jesus é categórico em afirmar que no começo não era assim. Por que Jesus respondeu isso? Porque na época em que fomos criados simples e ignorantes, em que o homem não era imbuído de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de interesses vis, haveria uniões naquela época. As uniões daquela época eram puras, eram sinceras, eram uniões baseadas no amor. Não tinham egoísmo e orgulho, a vaidade, conspurcando aquele sentimento de união. Portanto, neste mundo de provas e expiações, em que todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições morais, muitas das uniões são frutos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de interesse. Então, às vezes, o homem ou a mulher constroem um casamento baseado nesses alicerces. Obviamente e infelizmente, essa união poderá ser cessada, poderá ser dissolvida, porque não fora construído e edificado este casamento nas bases do amor sincero, nas bases da admiração sincera, da admiração recíproca. Obviamente, cada espírito é um espírito, cada alma é uma alma, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua construção interior. E essas arestas, estes pequenos defeitos têm que ser aparados ao longo do tempo, ao longo de um convívio harmonioso, ao longo de um convívio sadio, de respeito, de admiração, de entendimento, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos as imperfeições. E aquela época, quando éramos simples e ignorantes, não havia essas enfermidades morais que foram construídas ao longo dos anos, ao longo dos séculos e séculos que nós já vivemos, a fim de impossibilitar um convívio harmonioso, um convívio sadio, porque os espíritos eram simples e ignorantes. A partir do momento em que nós evoluímos, que nós vamos desenvolvendo as potencialidades da alma, o espírito que partiu para o caminho da porta larga, como todos nós que estamos aqui partimos, que já erramos, que já construímos desentendimentos, que já machucamos o outro. Todos nós temos as enfermidades morais a fim de repará-las, a fim de repará-las com o outro. Portanto, não raras vezes, e em sua maioria esmagadora das uniões, são casamentos provacionais. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos mostra os variados tipos de casamento. Tem os casamentos acidentais, são aquelas almas primárias que não tinha a visão, não tinha a projeção de se unir com aquele outro espírito, mas por estar muito ainda apegado à matéria, por estar muito ainda apegado a condições inferiores espiritualmente falando, eles acidentalmente se unem. Não tinham a projeção, não tinham uma prospecção de união. Então, esses espíritos se unem, os casamentos, formando os casamentos acidentais. Obviamente, e infelizmente, os frutos deste casamento não serão frutos bons, não serão frutos que trarão alegria para a família, alegria para o lar. Geralmente, em sua maioria, trarão frutos de desamor, de desarmonia, de desunião, filhos desajustados, famílias desajustadas. Temos os casamentos provacionais,
que são espíritos que se gostam, que até têm um apreço um pelo outro, mas são muito ainda inferiorizados, atrasados, com vários defeitos, e mesmo eles se gostando, a dificuldade de convivência é grande, a dificuldade de entendimento, de compreensão é muito grande. São a maioria das uniões aqui na Terra, porque nós somos espíritos endividados, somos espíritos que agredimos as leis de Deus, que machucamos. Provavelmente, todos aqueles que desenvolvem, que passam por este casamento, vão ter muitas dores, muito sofrimento. Só que terão a oportunidade de reparar, de se entender, de se perdoarem, de se amarem e de aprender a ter uma convivência sadia e harmoniosa, se assim conseguirem continuar passando pela construção da família, edificando um lar ajustado, dando respaldo a seus filhos e criando a sua família. Necessariamente os casamentos provacionais estão fadados ao fracasso? Não. Depende da fibra espiritual de cada um. Depende dos espíritos se colocarem na condição de espíritos que buscam evoluir juntos, que têm paciência, que têm tolerância. Temos os casamentos sacrificiais. Os casamentos sacrificiais, uma alma já ascendeu na escala evolutiva e veio resgatar aquela outra alma que ainda está inferiorizada, que não conseguiu evoluir, que não conseguiu crescer. Por isso, sacrificial. Aquele espírito se sacrifica em prol do outro para buscá-lo, pois um deles está tombado e o outro, que já ascendeu um pouco mais na escala evolutiva, está tendo aquela paciência, aquela tolerância, aquela doação incomensurável pelo outro. E esse espírito que se coloca na posição de sacrifício pelo outro, para ajudar o outro, para buscar o outro, tem uma proteção muito grande. Daí nós vemos, geralmente são as mulheres que desenvolvem esse sacrifício pelo homem. Muitas vezes nós vemos esses casos de casamento em que o marido é muito difícil, em que o esposo tem muitos vícios, faz a esposa sofrer demais, faz os filhos sofrerem demais. E você analisa e enxerga aquela esposa firme, com fé inabalável, tendo a paciência, tendo a tolerância com o marido, tentando ajudar o marido, cumprindo o seu dever como esposa, como mãe. Este é o casamento sacrificial. Martins Peralva nos traz ainda o casamento afim. O casamento afim são duas almas que se gostam, que se respeitam, que se admiram, e as duas já alcançaram uma certa evolução, as duas já alcançaram certo grau, um certo patamar evolutivo. Portanto, a convivência entre eles é mais fácil. A convivência entre os espíritos é mais sadia, é mais harmoniosa. Tem um casamento feliz, mais tranquilo. Tem a possibilidade de dar um suporte emocional para os filhos com maior envergadura moral. Esses casamentos são mais difíceis de se encontrar no mundo de provas e expiações que estamos. Mas tem muitos deles ainda, tem muitos casamentos assim ainda. E à medida que a Terra vai evoluindo, à medida que nós vamos evoluindo, o número de casamentos afins começa a aumentar. Porque os espíritos começam a melhorar, a evoluir, a crescer, a desenvolver o amor, a sabedoria. Todos nós estamos em constante evolução. Temos ainda os casamentos transcendentais. Estes casamentos transcendentais são espíritos muito mais evoluídos, que estão em outro patamar evolutivo e que os dois espíritos estão numa condição de se doar, não só para a sua família, não só para os seus filhos, mas para um bem maior. São espíritos comprometidos realmente com a tarefa missionária. São os casamentos transcendentais. Os dois espíritos são muito evoluídos
E além do casamento entre eles, além da formação da família entre eles, os dois se colocam numa tarefa de restauração e equilíbrio, não só da sua família, mas de outras pessoas. E assim são os missionários que se casam, né? Podemos ter como exemplo, grande exemplo, José e Maria, estes dois espíritos que vieram aqui na Terra para receber o nosso grande mestre Jesus. Este casamento é um exemplo de casamento transcendental, porque estes dois espíritos, além da tarefa da criação e da construção da família, eles teriam a missão e a tarefa de receber o governador do orbe em seu seio. Portanto, um exemplo claro de casamento transcendental é o casamento de nosso querido José e de nossa querida Maria. Portanto, estes são os tipos de casamentos que nós temos. E todos os espíritos que reencarnam, quando fazem a sua programação reencarnatória, quando fazem a sua programação espiritual, no mundo espiritual, para que possa encontrar aquele determinado espírito, aquela determinada esposa ou esposo, para construir a união familiar, nenhum espírito programa uma reencarnação, nenhum espírito programa um reencontro ou até mesmo um encontro de uniões de almas matrimonial a fim de separar. Não está na sua programação reencarnatória a separação. Não está. Ninguém programa a separação e o divórcio, porque advindo o que vem depois disso será muita dor, muito sofrimento para a esposa, para o esposo, para os filhos, que estão vendo os seus pais se separarem, que estão participando daquela confusão, daqueles conflitos. Portanto, mesmo que o casamento seja um casamento provacional, imbuído de dificuldades, de conflitos, você pediu para reparar o erro com aquele espírito e vice-versa, tanto o marido quanto a esposa. Vocês tiveram a programação reencarnatória e aí constrói o casamento, elabora aquela união, vem a família, vem os filhos, só que não estava na programação essa separação, se acaso ocorrer essa dissolução, dissolução do casamento. Portanto, tudo que vem depois da separação, geralmente são dores, são espíritos, são almas machucadas, almas feridas, almas ressentidas. Só que nós temos que observar que nem mesmo Jesus endossou a indissolubilidade absoluta do casamento. Porque o divórcio é uma lei dos homens que vem regulamentar uma situação que já está posta por nós mesmos. Porque ninguém tem que ficar junto e unido se a sua união, se o seu casamento já está destruído por agressões físicas, por falta de respeito em demasia. Quantas vezes nós nos deparamos uniões que estão tendo brigas e brigas, conflitos e conflitos, pessoas machucadas fisicamente, moralmente falando também. Quantas agressões que acontecem quando se perdeu o respeito. Em caso de adultério, quando um não respeita mais o outro. Quando a pessoa está com a outra simplesmente por estar, sem respeito, sem dignificar o lar. Até Jesus endossou a separação em caso de adultério. Então, quando o casamento não tem mais o respeito, a paz, o equilíbrio, quando o casamento está passando por graves dificuldades, aí é caso de se pensar se deve acontecer a separação ou não. Mas a pessoa que vai decidir, a pessoa que vai analisar, que vai ponderar,
porque não tem receita de bolo para ninguém. Cada um, em sua consciência, deve analisar como está sendo aquela vida, porque nós devemos lutar pelo casamento com força, com ânimo, com coragem. O que nós assistimos por aí é a separação pelos mais fúteis problemas, é a separação pelas menores coisas. Ah, eu não dou certo com ele, assim, porque eu penso assim, ela pensa assim, pronto, e separa e acabou. E aí a pessoa entra num ciclo vicioso, quando a sua está com 5, 6, 7 casamentos, passou, entendeu? Então nós temos que ponderar e analisar. As situações de separações são situações graves. São situações que está impossibilitado já a convivência. A convivência está impossibilitada, não é mais possível conviver com o seu parceiro. Quantas situações de agressões físicas e domésticas que nós assistimos na delegacia, que nós temos que resolver. Às vezes temos até que levar ao cárcere o marido agressor, que espanca a mulher, que espanca os filhos, que está tomado pelo vício, pelo álcool, pelas drogas, que não respeita mais a esposa. Então são situações peculiares que somente no caso concreto, aquela pessoa com muita humildade, com muita oração, com muita reflexão, deverá tomar a sua própria decisão. Mas eu ressalto, repetindo as palavras de Emmanuel, para que possa tomar a decisão se vai separar ou não, olhe para si e pergunte: eu já fiz tudo o que eu podia fazer por aquela pessoa? Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance por aquela pessoa? Se você responder essa pergunta de forma sincera, nós veremos que podemos fazer um pouco mais. Podemos fazer um pouco mais, termos um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Mas somente a pessoa será responsável por sua própria decisão. Porque ninguém pode querer impor, ninguém pode querer aconselhar de forma descabida o que o outro deve fazer ou não. Porque o espírito tem o seu processo reencarnatório. O espírito sabe no seu inconsciente o que ele deve fazer ou não. Obviamente, nós temos que nos aconselhar com os nossos entes queridos, refletir, ponderar, mas a decisão é peculiar de cada um. Devemos amar, devemos respeitar, devemos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Porque se nós nos separarmos por qualquer problema, infelizmente, com os desajustes realizados em você, no seu irmão, seja seu esposo, seja sua esposa, nos seus filhos, certamente haverá necessidade de retorno para reajustamento posterior. Então, busquemos a paciência, busquemos a tolerância para levar as dificuldades com amor, com fé, com tolerância, a fim de crescermos e a fim de conseguirmos evoluir, a fim de conseguirmos reajustar e aparar as arestas que nós tínhamos com aquele espírito que nós mesmos pedimos para nos consorciarmos. São situações delicadas, são situações ímpares que cada um vive, que cada um passa. Não existe uma receita certa para cada um. Tanto é que os espíritos, interpretando as palavras de Jesus, não deu uma resposta peremptória para o que nós deveríamos fazer ou não. Porque nós temos que analisar o caso concreto. Eles nos recomendam, sim, ter a paciência, ter a tolerância, ter a humildade,
ter o respeito. E Emmanuel, interpretando o Divino Mestre, nos recomenda a seguinte pergunta: nós já fizemos pelo outro, tudo que estava ao nosso alcance? Será que nós não conseguimos caminharmos um pouco mais? E, obviamente, eu faço um parênteses. É claro que há situações extremamente graves que não tem possibilidade de se tentar nada. Não adianta a pessoa entrar em convivência, tentar manter um casamento em que ela é espancada todo dia. No caso da mulher, ser espancada pelo marido. Como, infelizmente, nós assistimos aí todos os dias nas televisões, né? Nas mídias. Essa é uma situação extremamente grave, que aí não tem como você tentar refletir, ponderar nada. Tem que separar, porque você está vivendo uma situação de criminalidade, está sendo vítima de crime. Quando eu digo para ponderar, para analisar, para ter paciência, são situações em que não chega a esse tal ponto de gravidade. Portanto, meus amigos, temos todos esses tipos de casamento, casamento acidental, casamento provacional, casamento afim, casamento transcendental. São as variadas formas de casamentos, pelos variados tipos de almas e envergaduras espirituais que estão aqui no orbe terrestre. Relembrando a todos que os casamentos no mundo de provas e expiações geralmente são casamentos provacionais, mas que tem também os casamentos afins, em que as almas se amam, se gostam, se respeitam, se admiram. E nós devemos nos esforçar para termos este casamento. Nós devemos nos esforçar para termos este tipo de casamento em nossas vidas. Cada um de nós sofremos, cada um de nós passamos por dificuldades, cada um de nós tivemos o nosso passado delituoso. Nós plantamos, nós colhemos, estamos colhendo, estamos plantando. Mas tenhamos fé, tenhamos paciência, tenhamos sabedoria. Saibamos que o divórcio é uma lei dos homens para regulamentar uma situação que não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é eterno, perdura. Se o casamento é baseado no amor sincero, no respeito mútuo, na reciprocidade de afeição, não haverá divórcio. Agora, se o casamento advém de interesses materiais, de interesses financeiros, com certeza está fadado ao fracasso. Geralmente fracassará. E assim vem o divórcio para regulamentar aquela situação. Eu queria pedir licença para fazer a leitura de uma lição que eu acho fantástica, que ilustra muito um determinado tipo de casamento, que no caso é um casamento sacrificial. No livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, na lição 15, chama Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com seu consorte Cusa, intendente de Antipas. E tendo em vista que ela estava muito triste por seu marido, por ele não compreender as lições do mestre, Joana já entendia e compreendia o evangelho e foi ter com Cristo, pedindo conselhos para que o que ela deveria fazer com essa dor e com o sofrimento doméstico, com esse marido que só ficava por conta dos interesses políticos de Roma e não pensava na saúde do lar, na edificação do lar.
não pensava na construção do reino de Deus interior, então era um marido difícil, um marido complicado. E Jesus, após ouvir a exposição de Joana, responde as seguintes palavras. Eu peço licença para ler as palavras do mestre, porque eu gostaria de me manter fiel às lições do nosso querido mestre e amigo Jesus. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Um dia te compreenderá. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Olha o que Jesus fala. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Todo casamento tem um fundamento, tem uma razão justa por trás. Salvo a exceção dos casamentos, que muitas vezes são acidentais. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas dos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apóstolo do Evangelho, é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana experimentava um grande alívio em seu coração. Como não, né, meus amigos? Escutar essas palavras do governador do orbe. Eu finalizo aqui com essas lições de Jesus, com essas lições do nosso guia e modelo, agradecendo a todos a oportunidade
pedindo a Deus que possa nos dar sabedoria, discernimento, paciência, tolerância e humildade. Porque até mesmo aquele casamento acidental, os espíritos que se mantiverem firmes nos ideais do casamento granjearão a empatia espiritual daqueles irmãos que nos assistem, que nos acompanham, nos possibilitarão evoluir, nos possibilitarão crescer. Todos os casamentos são frutos, são oportunidades para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer na paciência, na humildade, na tolerância e no amor ao próximo. Todos eles serão instrumentos de crescimento nosso. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare. Obrigado a todos desta casa, um grande abraço a todos os colaboradores dessa casa, ao nosso querido amigo Fábio e a todos aqueles que estão nos assistindo. Fiquem com Deus e um grande abraço.